A criação e gestão de contratos é também possível realizar dentro do programa GestCon. Para o efeito, a Artec desenvolveu uma função denominada contratos que permite, de uma forma bastante ágil, criar contratos a partir de orçamentos de obras. Para o efeito, basta selecionar os elementos que queremos incluir nos contratos, utilizar o botão agregar e passá-los do orçamento para o contrato. Exemplificando, se eu quiser criar um novo contrato, faço adicionar contrato e vou, por exemplo, criar um contrato para fornecimento dos equipamentos necessários para a realização da obra. Então, identifico o contrato com o nome que pretender, neste caso equipamentos, e posso, de forma manual ou automática, como vamos ver a seguir, selecionar os equipamentos que quero incluir no meu contrato. Neste caso, optei por selecionar 4 equipamentos, clico no botão agregar e tenho aqui esses equipamentos já incluídos no meu contrato. Reparem que o programa, quando reconheceu que 2 dos equipamentos eram iguais, juntou a quantidade de utilização de horas e, portanto, criou só uma linha para esse mesmo equipamento. Salientar que, quando vamos fazendo os contratos, os elementos que já fazem parte desses mesmos contratos irão ficando indisponíveis para seleção futura, para fazer parte de contratos futuros. De qualquer modo, a criação de contratos pode ainda ser agilizada. Por exemplo, na questão do contrato de equipamentos, se quiser selecionar todos os equipamentos existentes no orçamento, eu poderia utilizar este ícone que aqui está, que me vai selecionar automaticamente, como está aqui representado, todos os equipamentos existentes na obra. E, portanto, só tenho que clicar no botão agregar e ficar aqui com os equipamentos todos incluídos neste contrato. Como vê, é bastante simples criar contratos, adicionar elementos e, inclusive, se quisesse eliminar do contrato algum elemento, bastaria clicar neste botão de remover. Seguidamente, poderia passar estes contratos para a parte de entradas e de pedidos para fazer então toda a gestão do contrato. De referir também que se quisesse criar um novo contrato com os restantes materiais e elementos do orçamento que não fizeram parte de nenhum dos contratos anteriores, seria possível fazer de uma forma bastante ágil também. Criei aqui o novo contrato e agora pediria para fazer a escolha de todos os elementos que não estejam ainda atribuídos a nenhum contrato. E, portanto, esses elementos vão passar a estar aqui incluídos e, portanto, eu poderia agregá-los a um contrato novo. E, portanto, cá temos, então, aqui um contrato que engloba todos os materiais que são necessários para realizar o meu orçamento. Também podia criar contratos por famílias de materiais, indicando aqui, por exemplo, o tipo de material que eu queria incluir no contrato. Por exemplo, todos os materiais começados por PFF, o seu código, que seriam tijolos, e, portanto, criar só um contrato para o fornecimento de tijolos. Como vê, bastante simples de utilizar e permite-nos ainda depois ter informação sobre o fornecedor e o contrato que foi executado, nomeadamente uma digitalização que pode ficar associada ao próprio contrato, e a escolha do fornecedor pode também ser aqui feita de forma interativa sobre a base de dados de fornecedores da base da empresa. Pode ainda criar-se um diagrama de Gantt para o orçamento, um diagrama de Gantt para os contratos e recalcular inclusive durações em função de alterações que se façam aqui. Portanto, bastante simples a criação e depois a gestão dos contratos a partir da parte de produção e da parte de entradas de material.